vamos entrar realmente na essência de um processo de governança, né? Nós estamos conversando, o fato da gente estar nesse estúdio aqui permite essa interação, vamos continuar do mesmo jeito, né? Se eu perceber que vocês estão muito calados, eu vou estar provocando um pouquinho mais, mas agora nós vamos entender, né, realmente a essência do processo, dos atores, o quem faz o que em governança. E o que eu falar daqui para frente, gente, tá? É o que a gente entende como boas práticas mundiais. Então, eu vou falar de conselho, de diretoria, é o que todo mundo entende como isso. Então, não é nem de a gente querer e tal, é assim que é. Isso aí é que é considerado as boas práticas de governança. Tem no meu livro qualquer código de boas práticas que você pegar, vai falar o que é que faz o conselho e tudo, é o que existe nas leis e considerado como boas práticas, tá? Então, é só a introdução que a gente vai ter que fazer desse módulo 3 aqui, que são os atores e as funções. Então, agora nós vamos começar a entender realmente a estrutura de poder de empresa. Nós já pincelamos, né, para dar os exemplos aqui, alguma parte, alguma coisa. Agora a gente vai estressar cada uma delas, tá? Todo mundo comigo aí? Minha Alan, obrigado por você abrir a câmera. Eu não estou conversando. Pelo menos o Alan está olhando para a teacher aqui, né, Alan? Obrigada. Porque eu só estou vendo aí a letrinha inicial, né? E aí a gente faz. Obrigada aí por estar na lida conosco, viu, Alan? Então, vamos aparecer. Então. Vamos começar agora, então, o módulo 3, tá? Vocês estão vendo o meu slide aí? Vamos lá. Então, gente, falar em governança, a transparência básica que vocês têm que ter na mídia, na cabeça, que é isso que está aí na tela. É o jogo mínimo de uma estrutura de governança. O que que nós estamos falando? Nós estamos falando de dono, nós estamos falando de um conselho, quando ele existe, que pode ser um conselho de administração ou conselho consultivo, e de uma diretoria. E percebam aí, é um triângulo que é montado para quê? Para garantir, na primeira instância, o retorno esperado para o acionista. É uma conversa, é o mundo dos donos de um conselho e de uma diretoria executiva. E observem para vocês aí, a cada setinha que desce é uma setinha que sobe, a cada demanda você tem uma ação correspondente e o jogo tem que ser equilibrado. Então é como se os donos chegassem para a diretoria executiva e falassem, ó, eu sou o dono, tenho mais coisas para fazer e vou transferir a minha empresa para vocês tomarem conta dela o dia inteiro, que é a diretoria executiva. Vocês vão ser os guardiões da minha empresa, vocês vão trabalhar a minha empresa. Eu vou sair fora do dia, vou cuidar da minha vida, e vocês, neste negócio, vocês vão tomar conta. É o que a diretoria executiva faz. Aí os diretores, a turma, né, da executiva fala, vai cuidar da sua vida e deixa a gente aqui em paz, que a gente entende, a gente é do mercado, a gente é do setor, a gente vai trabalhar aqui e vai dar o retorno que você quer. Pode cuidar da sua vida, que aqui nós garantimos o pedaço, tá? Aí o dono fala assim, tudo bem, eu vou cuidar da minha vida, mas eu vou colocar aqui uma turma que é de confiança minha, que eu vou escolher, que vai falar em meu nome, tá? E qualquer problema que vocês tiverem no dia a dia, vocês vão ter o contato com isso, que é o conselho de administração, tá? Ou seja, os donos transferem a um conselho de administração, tá, o poder da tomada de decisão. Essa turma, o conselho, eles entendem, sabem as expectativas dos donos. E sabem dos valores que os donos querem, né, que seja obedecido no dia a dia da empresa. Então, essa turma, o conselho fala assim, dono, você pode deixar aqui, eu cuido dos meninos que nós contratamos ali, e você pode ter certeza que você vai ter o retorno que você quer e vai funcionar dentro das premissas que você pediu. Gente, é dono que fala, vai ter caixa 2 ou não.
É dono que fala, vamos manter isso com o governo ou não. É dono que decide 100% de compliance nessa empresa. Tem dono que não tem código de conduta, tem. Só a presença dele é o compliance máximo da empresa, porque ele não permite nada. A postura dele diz tudo dentro da empresa. Tá? Mas, quando ele tem essa estrutura, ele monta ali. Isso é muito bem entendido para o conselho de administração. Então, o conselho direciona, olha, nós temos um planejamento que vai ser dos próximos 3, 2, 1 ano, que seja. Os valores têm que ser esse e o resultado que nós temos que ter isso. Isso chega para a diretoria executiva para fazer. Nós vamos te entregar esse resultado dessa e dessa forma. E isso vai sendo o jogo mínimo de governança que tem ali. Tá? Então, ali é um jogo que é montado para dar ao acionista o retorno que ele precisa. Tá? Esse é o jogo mínimo. Mineradora. Nosso setor já ultrapassou esse modelo. Nós já temos um modelo de alta complexibilidade, que é o chamado modelo stakeholder, onde você, além do triângulo, o triângulo continua do mesmo jeito e valendo a mesma coisa que nós falamos anteriormente, tá? Mas inclui as outras partes interessadas, os stakeholders, tá? Inclui, ou seja, o seu triângulo, que é o básico, ele transforma num quadrilátero de máxima conciliação. De máxima conciliação. Que além de você, é um jogo, é um esquema que é montado, é uma estrutura que é montada, que além de atender o dono, você tem que conseguir o máximo número de tá bom, como nós falamos na primeira fase da nossa aula hoje. Você tem que, além de atender a expectativa do dono, você tem que harmonizar ao máximo as expectativas dos stakeholders. Tá? Ou seja, o nosso jogo ele fica muito mais complexo. O setor de mineração faz parte desse jogo, não tem jeito, porque tudo pela própria característica do nosso setor. Somos extrativistas, nós tiramos, nós estamos usando. E o que você tira da terrinha, moçada, a gente não volta com ele mais, não tem jeito. E a gente tem que saber como é que faz isso. Então, as demandas no nosso setor, ele é muito grande, tá? Agora, a gente tem que entender, né? Se vocês entenderem o triângulo básico, o que significa ter ali as outras partes interessadas. Então, eu vou chamar a atenção de 2 pontos que a gente não pode esquecer nunca, que às vezes a gente que é ligado, né? Como nós falamos, a gente que responde a alguém, que responde a um CEO, talvez a gente não entenda características específicas desse jogo mais complexo. O que é? É a turma da diretoria executiva, é o RH de uma diretoria executiva que começa a perceber o seguinte, o clima está esquisito, sindicato está estressando, nós precisamos fazer alguma coisa, porque senão um dissídio desse ano vai dar problema. Os sinais é a turma da diretoria executiva que vai recebendo ali. Tem alguma coisa acontecendo na comunidade tal que pode tornar para o nosso caldo. E a turma vai dando. E essas demandas que vêm da turma da diretoria executiva vêm chegando para a empresa. E isso é trabalhado. Isso aí tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Isso chega para onde? Para o diretor executivo. Aí a turma, o que faz a diretoria executiva? Ela classifica essas demandas, tá? Classifica essas demandas, classifica todas essas necessidades, estuda essas necessidades e leva para a próxima reunião do conselho dizendo, olha, a ambiência está mudando, está chegando isso, a nossa turma está todo mundo no cheque especial, a nossa turma está aqui, podemos ter problema com o sindicato, com o nosso dissídio, e nós achamos que seria bastante interessante a gente, por exemplo, antecipar a PL, por exemplo, né?
Tem empresa que antecipa até PL, que é o tempo que a gente ter para a turma dar uma respirada até o dissídio acontecer para a gente ver, tá? É a turma dar e falar assim, olha, tem algum problema ali, que teve uma chuva, que a comunidade tal foi muito impactada, eles estão precisando disso e nós precisamos, né? Nós podemos ajudar nisso. Isso tudo vai chegando para o diretor executivo, isso vai, a própria turma executiva vai priorizando, e essa priorização e o que a gente pode fazer, isso é levado pelo CEO para quem? Para o Conselho de Administração. Tá claro, gente? Isso vai para o Conselho. Tá certo? Se o Conselho comprar as demandas e entender o que o CEO está falando, ele vai ter aprovado, porque são demandas, muitas vezes, fora do orçamento que foi aprovado ano passado, por exemplo. Né? São coisas novas que vão precisar um aporte especial, uma atenção especial por parte do Conselho e tudo, tá? Então, o Conselho ali, ele toma a decisão de fazer ou não fazer alguma coisa. O diretor executivo, gente, só faz alguma coisa que for aprovada no Conselho. Se o Conselho não aprovar, o CEO pode até peitar e falar, gente, se vocês não aprovarem, nós podemos ter um problema, nós podemos ter uma greve na empresa se a gente não fizer isso a gente vai ganhar um certo tempo, é isso mesmo. E por mais que ele diga, e por mais que ele venda, a visão da diretoria, da turma dele, que conhece, que está na ponta, se o Conselho não aprovar, ele não vai fazer. Não é porque ele não quer, é porque ele não pode. Ele sabe a quem ele responde. E às vezes nós achamos que é o CEO que não quer fazer. Porque a gente às vezes está numa situação, né, que a gente olha para cima e a gente só vê o CEO. O CEO define tudo, o CEO é o bambambam dos bambambam. Não, ele é um intermediário entre o acionista e o conselho. Ele está no meio. Ele está ali para dar resultado e a gente precisa entender isso. E eu vou te falar porque eu estou chamando a atenção, porque eu tive o privilégio de trabalhar com um tremendo do CEO, um técnico fantástico nos Minas, durante 18 anos, fui assessora dele, trabalhava com planejamento diretamente com ele. Eu não conseguia ver o conselho, eu achava que ele mandava, que ele podia tudo, que ele fazia nada. Até o ponto de você pegar a gerência do planejamento corporativo, você vê que o jogo dele era completamente diferente. Ele estava de pés e mãos amarradas. O máximo que ele podia voltar àquela pauta, conversar especificamente com os conselheiros específicos, quando a pauta é muito importante. Mas se não é uma decisão colegiada que aprova o que ele tem que fazer, ele não vai fazer. Então a gente tem que entender que tudo que acontece numa empresa, acontece porque foi aprovado ou deixou de ser aprovado no conselho. Ponto. Tá claro? Agora, um outro ponto que a gente precisa entender, tá? Em momentos de crise, que nós até comentamos isso aqui ontem, né? Em momentos de crise, quem define o jogo para a diretoria executiva? Quem legitima o jogo de uma diretoria executiva? O que eu estou perguntando? Quem é que vai estar batendo palma, quem é que vai estar defendendo ou não uma diretoria executiva no momento de crise? As partes interessadas. Vou dar um exemplo que eu vivenciei na Uzi Minas. Quando o Lula entrou na primeira vez, ele soltou uma ordem dizendo: mineradoras e siderurgias do país vão ter presidentes executivos indicados pelo partido. Naquela época. O presidente do sindicato de Patinga, Luiz Carlos de Miranda, na época, pega o presidente executivo na época, Rinaldo Campos Soares, pega pela mãozinha e leva para Brasília e fala: companheiro, sindicato com sindicato, né? Companheiro, neste cara aqui, em Ipatinga, na Uzi Minas você não mexe. Ele é do capital, mas fala bem conosco que nós temos em Ipatinga uma relação muito positiva. E foi a única siderúrgica na época que não teve uma interferência política, porque um dos stakeholders principais pulou na frente da empresa.
e nós não tivemos nenhuma mudança do estilo de gestão até então, por conta dessa posição. Brumadinho, nós já tivemos uma outra experiência. Com o Brumadinho, ninguém conversava com a Vale, porque estava todo mundo sentindo muito com os nervos à flor da pele e tudo. Enquanto não se tirou aquilo que a comunidade, a sociedade percebe como estrutura de poder maior, que era o CEO, enquanto o Fábio não foi embora, nós não tínhamos conversa com a Vale. A sociedade não queria conversar. A sociedade não estava entendendo que ela estava fazendo o máximo que ela podia. Porque a legitimidade da gestão da Vale tinha acabado com aquele coisa. Ponto. Quem legitima o trabalho de uma diretoria executiva são as partes interessadas. Que na hora do pega para capar, puxa o tapete da diretoria ou não. Ou fica ou vai. Quando nós compramos a Cosipa, na época, o sindicato falou, se continuar com esse gestor e com esse cara, não tem conversa e a Cosipa não vai voltar a trabalhar nunca mais, porque nós não vamos deixar. É pneu numa ABC Paulista, ninguém entra pro mar, ninguém entra pro nada. Ou tira o cara, ou tira o diretor executivo. E a empresa, às vezes, ela não tem opção, ela tem que tirar, porque senão não tem jeito de se harmonizar o que está ali. Então, quando a gente fala de legitimar o trabalho de uma diretoria executiva, o trabalho nós, das pessoinhas que estão aí do outro lado da telinha, a gente tem que entender o importante desse relacionamento com os stakeholders. Da gente estar conversando e eles entenderem quem é quem dentro da empresa. Para que a nossa vida fique uma vida muito mais interessante, mais fácil. Esse conseguir o máximo número de tamanho que dá um trabalho do cão, isso aí é importante que a gente entenda isso dessa forma. Então, o que basicamente muda do triângulo básico, que é a estrutura das pequenas empresas que só pensa no dono, que tem uma estrutura, para esse que nós estamos vendo? Você tem que entender que quem decide, quem entra ou quem nem entra, o projeto que fica ou que não fica, aquilo de extra que tem que entrar na empresa ou não, é o conselho de administração. O CEO leva. Quem recebe as demandas é o CEO, mas quem decide se faz ou deixa de fazer alguma coisa é o conselho de administração. E o que vocês precisam entender é que quem vai legitimar o trabalho de vocês no dia a dia são as partes interessadas. Faz sentido isso para vocês que eu estou falando, pessoal? Alguém dá um like, ou alguém fala sim? Sim, sim, sim. Tá? Sim. Tá, então, são esses dois pontos que a gente tem que entender. E que nós, mineradores, nós estamos nesse quadrilátero que é necessário na nossa estrutura de governança que os stakeholders sejam levados em consideração e seriamente, porque eles, em momentos de crise, eles definem a situação de uma diretoria e a equipe dela como um todo. Tá claro? E aí vamos entender a estrutura. Então, o jogo, né, começa, né, de governança com a Assembleia Geral. Os donos, os acionistas decidindo o que é melhor, o que é que eles querem para aquele negócio específico. Em empresas pequenas, a gente que trabalha com pequenos e médios mineradoras ou empresas pequenas, familiares, é porque eu já disse para vocês que a primeira coisa que eu faço é o conselho de sócio, porque tem assuntos que só diz respeito a sócio. E aí, então, o que é, né? É o órgão soberano, o órgão mais importante, o momento da instância mais importante num ambiente de governança é a hora da Assembleia Geral, que acontece no Brasil entre março e abril, geralmente final de março e abril, é onde é definido como é que vai ser o jogo daquela empresa. O que é o jogo? Quem é que vai fazer parte do conselho de administração? Se a diretoria for estatutária ou deixa de ser estatutária, se é estatutária, é aprovado em assembleia, o conselho fiscal é aprovado, os membros do conselho fiscal é aprovado. Então, é a grande questão. O jogo é definido na assembleia. É na assembleia que a gente aprova se nós vamos fazer uma fusão
vamos comprar alguém, vamos aumentar nossa carteira, os planos de investimento são aprovados ou deixam de ser aprovados, quanto que vai ser a PL, quanto que vai ser o dividendo, quanto que vão ser as registradas do sono. É um ambiente que é só dono que conversa e monta o jogo que ele quer ser montado num período X da empresa, tá? É a instância máxima, ou seja, a vida de vocês muda, não são nas reuniões, pode mudar, não são nas reuniões de conselho. Reunião de conselho é a prestação de contas da executiva para o conselho. A sua vida pode mudar na Assembleia Geral, porque é aqui que a gente decide se vai ter um downsize, e aqui se decide se nós vamos abrir para fusão, aqui que muda tudo o jogo. Então é um momento que a gente tem que ficar de olho na Assembleia Geral ou nas reuniões dos conselhos de sócios que tem nas empresas médias e pequenas. Tudo bem, gente? Então, aí é os acionistas fazendo presente e definindo o jogo que eles querem, tá? A temporada de 2023 das Assembleias Brasileiras, aí eu tô focando na turma de bolsa, tá? Nós tivemos um 2021 muito conturbado, né? Cheio de transição, passamos ali uma sequência ano pós-pandêmico, né, 2020, nós tivemos 26 IPOs, uma média que a gente 25, de repente nós temos 26, e 2021 nós tivemos 46 IPOs acontecendo na Bolsa Brasileira, no meio de uma crise pós-pandemia. Vai entender, Brasil, nós somos na direção contrária do mundo inteiro, e dali vamos entrando, e a gente começa a ter uma movimentação, né, completamente diferente. As Assembleias Gerais eram todas presenciais, passaram a ser online, nós começamos a trabalhar, né, de uma forma muito mais profissional, nesse boletim de votos à distância e tudo, e a capilaridade, né, das assembleias das empresas brasileiras, principalmente as de economia real, elas tiveram uma percepção, elas tiveram um aumento, uma complexidade muito grande. E como nós pegamos e todo mundo foi pego de surpresa, né? As nossas plataformas eram insuficientes, nós tivemos muito problema durante a pandemia para as assembleias, para a gente apurar, tivemos erros de contagem, ninguém entendia que tipo de voto que tinha, a transparência antes, nós tivemos muito problema, tivemos muito processo, assim, muitos problemas mesmo, estruturais, para nesses 2 anos que hoje, né, graças a Deus, nós estamos numa direção extremamente positiva. Então, que chegou de voto, né? Voto à distância agora passa a ser a forma, nós entramos no mundo das grandes empresas, das grandes corporações, as grandes mineradoras, nós entramos nesse jogo, a turma que já está em bolsa, né? A gente percebe, né, a falta de preparo dos próprios concorrentes ali, os candidatos a próprio de conselho ali, para entender o momento, é um momento de que a gente está se posicionando ainda, e nós começamos a vivenciar uma realidade que começou e que veio para ficar, que são as assembleias virtuais. As assembleias antes eram só presenciais, e agora passou a ser, pois o que significa que você começa uma votação tempos antes da própria votação, para que chegue na Assembleia, no dia da Assembleia, você ter condição de apurar todos os votos. Pessoal, eu não tinha noção dessa escala e da importância disso. Eu sou conselheira fiscal suplente da Vale, ou seja, a cadeira principal é do Rafael, que é um tremendo conselheiro. Eu sou a dupla. Rafael e Adriana, nessa última assembleia, é o mundo apostando na Vale, tá? Eu e Rafael, nós tivemos 3.302.202.895 votos a favor. Tivemos uma carqueirada contra, tivemos uma série de pessoas que foram votar em nulo, mas aqui é pessoas aproveitando a Assembleia Geral, apostando nas pessoas que têm mais ou menos a mesma direção.
Eu, estudiosa, só entendi o poder dessa escala do que a gente tem a partir do momento que eu passei a fazer parte desse jogo como conselheira. E olha que eu sou suplente, a cadeira principal não é minha, mas é a dupla que vence. Então são 3 bilhões. Vamos entender esse jogo. Eu posso ser um acionista que tem 1000 ações da Vale. Ou seja, o meu voto vale 1000, porque é um voto, uma ação, um voto. Olha o grau de responsabilidade embutida nas minhas costas como conselheira fiscal suplente. 3 bilhões de votos. Quanto que é a ação da Vale hoje? Muda para isso, olha a responsabilidade de gente que apostou na dupla para estar tomando conta. O que faz um conselho fiscal? Vigia quem? Diretoria e conselho de administração. É função do conselho fiscal. Olha a importância que tinha. O Marcelo Gasparino, que é hoje vice-presidente, tá? Vice-chairman, ele sozinho teve 3 bilhões de votos. O mundo está de olho, empresas, né? É o mundo de bolsa. É o mundo de bolsa. E quem está por trás desses votos? Os fundos, os investidores institucionais, aqueles 44% que eu falei no começo da aula. Olha como uma coisa está ligada na outra. Então, eles procuram perfis de conselheiros que têm os mesmos valores que eles estão fazendo, que é uma agenda ESG. Vocês estão entendendo o jogo, gente? Não é jogo para cachorro pequeno. É um jogo de um tremendo de um poder. Que a gente que está nas empresas, nós temos que entender que é assim que acontece. Tá claro? Então, nós estamos na Assembleia, que é a instância máxima de onde tudo que diz respeito a capital, a din-din, dos donos é decidido. E é dono que decide. Eu decido quem vai me representar no Conselho X. Eu decido o que eu quero. Eu decido o quanto de resultado eu quero. É o momento dessas definições principais. Que são, né, a partir do momento que você define os membros de um conselho. E os membros, por exemplo, de um conselho fiscal que está vigiando isso aí. Os donos vão dizer, o jogo está armado, eu vou cuidar da minha vida. E porque para esse negócio, para essa empresa, eu já defini o que eu quero e como eu quero. E tem pessoas que eu sei, que eu confio que está ali. E isso é Assembleia Geral. E você pode ter várias assembleias, né? Tudo que diz respeito ao eixo de capital social, que é de grande relevância, você convoca uma assembleia. Mas normalmente você tem a grande assembleia, acontece no final de março e abril. Passado a assembleia, tá? Passado o momento da assembleia, aprovado, vai para a CVM, vai para coisa, começa o jogo normal de governança entre conselho de administração e diretoria executiva. Lembrando que uma reunião de conselho é uma prestação de contas da executiva ao conselho, prestando contas, porque a definição já foi feita. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tá tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Ótimo. Obrigada, Sérgio, tá? Eu tô indo. Qualquer dúvida, vocês levantam e abrem. E aí a gente entra no mundo... Pois não, mana? Isso acontece, por exemplo, uma constatação de que está tendo algum erro no conselho. Vocês, no Conselho Fiscal, verificam que está tendo algum erro no Conselho de Administração, alguma conduta ativa, algo que tipo. O que deve acontecer? Vamos lá, tem um Conselho Fiscal, tem que vigiar. Qualquer Conselho Fiscal, na hora, perceber alguma coisa que está com cheiro mais ou menos esquisito, um conselheiro fiscal chama a Assembleia. Ele não toma decisão, mas ele convoca a Assembleia sozinho.
Tem alguma coisa esquisita acontecendo e vocês têm que resolver aqui, porque as pessoas que vocês estão colocando lá não estão fazendo a coisa direito ou nos parece isso. Quem chama uma Assembleia Geral, quem tem, e aí cada conselheiro fiscal ele pode convocar, porque cada um vai analisar, convoca a coisa e passa o problema para quem? Para quem é de direito. Ele chama. Quem define, quem começa, quem percebe, quem deve perceber fraude ou alguma coisa equivocada, não é auditoria não, viu gente? É Conselho Fiscal. É ele que tem que denunciar irregularidade e fraude e é Conselho Fiscal. Mas e se, por exemplo, da empresa não tem um canal 100% efetivo contra isso, e aí como é que funciona a política caída do conselheiro? Porque se a empresa quiser que o conselheiro saia justamente para receber essas coisas? Como é que é? Ué, conselheiro é o seguinte, ele está ali, nós estamos entrando, você chegou ali, está ali no dia a dia. E vamos falar, eu tive uma experiência como conselheira de administração da SGAS, uma empresa fechada, capital fechado no estado de Santa Catarina. Ótimo, com Mitsui, meus conselheiros eram todos Mitsui e tal, né? Você está ali dentro da coisa. Passei 2 anos lá, não vi nada de, como conselheira de administração ali. Você tem uma série de demandas. Você é um voto, conselho é um voto, quando você monta o conselho você monta para que as tomadas de decisão, Ana, elas sejam colegiadas, você faz parte de um colegiado ali dentro. Agora, você tem a sua possibilidade de você ser um voto dissonante que você faz um voto dissonante que você faz constar em ata. Mas você tem ali um número que é tomar decisão. Ganhou, você faz parte da tomada e é responsável pela tomada de decisão, mesmo seu voto sendo contrário. Então, você tem a possibilidade de se posicionar contra o colegiado, fazendo constar em ata que o conselheiro tal e tal, tá certo? E é muito interessante isso, porque eu estava numa empresa de capital fechado, que eu via com a visão de mercado, essa visão que eu estou falando aqui para vocês, e tinha as minhas pautas. Eu entro na empresa a hora que eu queria, eu via o que eu tinha que ir. A primeira coisa que eu tenho que ver era como é que estava o programa de compliance, para mim até entender o grau de exposição meu grau de exposição como conselheira, tá? De uma SCGAS ali, eu estava trabalhando ali e tudo. Então, o conselheiro entra na empresa a hora que quiser, ele só tem que avisar o senhor que ele vai fazer e quero conversar com fulano de tal, quero conversar com a turma de risco. Era a primeira coisa que eu sento no conselho é perguntar qual que é a gestão, qual que é o sistema de gerenciamento de risco aqui. Eu quero um mapa de risco empresarial, eu não quero nenhum detalhe, eu quero um empresarial para me saber aonde eu vou começar a endereçar. Estou chegando na empresa agora, eu quero endereçar o que eu tenho de perigo, qual que é o meu grau de exposição, e aí você vai começando a fazer. Tá certo? Então, é isso. Agora, você está na empresa. Você senta no conselho. A responsabilidade do conselheiro fiscal é muito alta também, então. É muito alta, conselheiro fiscal. E o que acontece? Geralmente, quem são os conselheiros fiscais são contadores. E se são contadores que tremem quando vê um CEO, que é um problema de postura que nós temos no Brasil de conselheiros fiscais. Ele não sabe o poder que ele tem. Tá claro isso? O fato dele não saber o valor que ele tem não exime dele a responsabilidade que ele tem. E não existe um tipo de blindagem nesse, né? Não, ele não. E vai. E aí tá. E aí o cara que é conselheiro, e aí é aquilo que a gente tá. Então você entra na empresa, você sabe que você pode encontrar alguma coisa esquisita. Sabe? Você tem essa possibilidade? Tem. Então você entrou no conselho. Agora, se eles estão te chamando para ser conselheiro, explica-se, entende-se o quê? Que se tiver algum problema, eu vou tentar ajudar ou a sair fora daquela encrenca, fazendo as coisas boas. Era o que eu fazia na SCH. Gente, as boas práticas disso aqui. Você tem conselheiro que são representantes dos principais clientes ali. Eu preciso aumentar o preço do gás
porque a empresa precisa que eu aumente o gasto, e tem os principais clientes aqui dizendo não. O que eu podia fazer? Eu era um voto dissonante de todo mundo. Eu fazia constar em voto, porque aquilo ali era um processo que para mim tinha ali. Fazia constar meu voto. Isso atrapalhava a empresa e tudo e tal. Chegou um ponto que não atrapalhava e tudo, você deixa correr, mas você faz ali o seu posicionamento. Quando o negócio é sério demais, gente, não dá para passar, não tem jeito de passar paninho, o que você faz? Conselheiro em exercício, quando pede para sair, você fica de olho atento. Porque ele tentou fazer o correto, ele sabe o coisa, e mais, ele sabe do papel dele ali dentro. Eu estou falando agora de conselho de administração também, porque nós vamos falar de conselho fiscal a semana que vem, na próxima dose Adrianão, que vocês vão ter o mês que vem, né? Hoje é conselho de administração. Você faz constar em voto, que você é dissonante daquilo. Quando não dá para melhorar e o negócio, você sabe que o caldo vai entornar e feio, o que faz o conselheiro quando ele sabe do papel dele? Ele pede para sair. Você sai fora que você sabe que vai vir coisa feia. E que você fez tudo que você pôde, não deu conta, não foi suficiente. Tipo assim, você está no esquema para fazer a coisa errada, você pede para sair e pronto. Lógico que você nunca expõe a empresa, você sai de uma forma elegante, porque somos elegantes, né? Você sai por problemas pessoais ou por problemas de saúde, conselheiro X saiu. Como é que ela chama ali, que era uma conselheira que nós tínhamos? Maria Silvia sai do conselho do BNDES. Ela sai um mês, daqui a 2 meses sai mais fulano e tal. Debandada de conselheiro em exercício, você sabe, pode esperar que vem surpresinha feia por aí. Tá claro? Então, é essa a questão. Então, vamos lá. Então, o que faz o conselho? O conselho é o guardião dos valores de uma empresa, tá? E eles entendem o resultado que a empresa tem e sabe dos valores que são ali. Tudo de mais importante passa pelo escrutínio do conselho. Olha, passa pelo escrutínio do conselho, definição do conselho, todas as pautas de caráter legal, societária, institucional e estratégia relacionadas à gestão, relacionada à questão financeira, de auditoria, tudo passa pelo, de mais importante, passa pela definição. E o que nós, do setor de mineração, não podemos esquecer nunca, e tem tudo a ver com toda a nossa história Brasil, é que um conselho de administração, gente, ele escolhe, admite, monitora, avalia e, se necessário for, demite o CEO a hora que quiser. É prerrogativa do conselho contratar o diretor executivo, o CEO, e demitir se for o caso. E para demitir um CEO, nem tem que chamar a Assembleia Geral, porque é prerrogativa de qualquer conselho do mundo inteiro contratar o sujeito, remunerar o cara, avaliar e demitir se for o caso. Ponto. Quando a gente está respondendo a alguém, que responde a alguém, que responde a um CEO, a gente não tem essa percepção, a gente não entende que o jogo é esse. Então, a gente tem que estar muito a quem você está respondendo dentro da empresa. Porque a pessoa que você está respondendo dentro da empresa, ela pode ser circunstancial. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar, né, gente? Ei, vocês estão aí do outro lado? Sim, estão. Tá? Né? Então, é esse o caso. Então, a gente tem que entender que o conselho é o órgão mais importante. E que o CEO, toda a nossa diretoria responde a essa instância. Então, de novo, Ana, eu quero ser estratégia, eu tenho minimamente que a sua função tem que estar ligada minimamente a um comitê técnico ligado ao conselho para ser estratégico, porque tudo que vem aqui de baixo é operacional, é tático. Por mais estratégico você acha que a função deva ser. Mas se tiver aqui embaixo, é operacional sim.
Vai ser estratégia quando você tiver em quem define as estratégias máximas da empresa. É muito complexo. É complexo? É muito complexo. Então, quando a gente fala em estruturar um ambiente de governança, a gente tem que ter muito cuidado. Não é uma coisa fácil. Não é. Até porque, professora, as pessoas muito complexas, cada um tem todas as histórias dos valores. Sim. E aí você fala para o executivo, que é dono, o fundador, ele tem que sair da executiva para ele ir para o conselho. Ele não entende, ele não sabe o que é conselho, ele não sabe que no conselho ele vai ter um poder muito maior do que ele tivesse ali no dia a dia, porque no dia a dia ele está distraído com continhas de segunda mão, que tem aí ao final do ano, do mês, final do ano e tudo. Aqui pensa como acionista. Aqui está a estratégia. Quando o dono percebe que ele no conselho, ele vai ter o tempo que ele precisa para fazer e pensar como acionista, ele muda o jogo. Mas enquanto ele tiver a cabeça, que o maior problema que eu tenho como consultoria, eu já falei para vocês, é fazer o dono brasileiro pensar como acionista, porque ele pensa como gestor, ele está na gestão o tempo todo, a zona de conforto dele é mandar em tudo. Ele não solta o osso por nada. Porque ninguém explicou o que ele faz, o que ele tem que fazer. Para o cara tirar o osso aqui, tem que dar um osso muito melhor para ele lá em cima. Senão não vai soltar mesmo não. Então os herdeirinhos vão ter que comer ali, ó, o tempo até papai ou morrer, ou passar para o outro lado, ou ter um processo de maturidade para sair, para largar o osso. Porque ele só vai largar quando ele encontrar uma função muito mais interessante do que ficar na zona de conforto que ele conhece. Tá claro, gente? Então, é o órgão mais importante na empresa, deliberativo mais importante da empresa é o Conselho de Administração, que é definido numa Assembleia Geral. O que se espera? Como é que funciona uma reunião de conselho? Vamos entender isso aqui. Você assumiu o conselho. Primeiro, data de reunião de conselho é uma das coisas mais difíceis para você mudar. Por quê? Você entra no conselho já bloqueando as datas do conselho, da reunião de conselho que vai ter, da prestação de contas da executiva ali. Tá? Muito bem. A data é dia 30 do mês tal. Dependendo do que reza o estatuto, 15 dias, 20 dias, um mês antes da reunião do conselho, todos os conselheiros têm que receber todos os documentos referentes à pauta daquela reunião que vai ter, a próxima reunião que está ali. E ele tem que ter tempo para quê? Para ele estudar, para ele perguntar, para ele fazer o que ele tem. Então, o conselheiro, ele recebe antes, tem que estudar, é o que a gente chama de envolvimento construtivo do conselheiro, tá? Ele tem que estudar. Se tiver alguma coisa, se não é uma coisa que está autoexplicativa, ele pega o telefone e fala, quero conversar com a turma de gestão de risco, quero entender a turma do investimento aqui e tudo. E conselheiro entra na empresa a hora que quiser e pergunta o que quiser. Ele só tem que avisar o CEO que ele vai fazer. É o envolvimento construtivo. Porque vai passar por um voto que ele tem que saber o que ele está votando. Tá? Então ele recebe antes. Aquilo que nós vimos no Petrolão, de ter, por exemplo, conselheiro que falou, não me lembro quando nós aprovamos Passadema, é julgar na cara de todo mundo o que é e chamar todo mundo de palhaço. Porque conselheiro que é conselheiro não só sabe como deveria ter estudado e por isso tomou outra decisão. Então dizer que não lembra, impossível. Isso não saber o que é que eu lembro. Quando você tem uma indicação de governo para empresas como as nossas que nós estamos falando, e o cara não sabe o que é ser um conselheiro, ele é capaz de fazer coisas desse tipo, porque ele não sabe o que ele está fazendo ali. Tá claro isso, gente? A importância, por que cria tanto desconforto, isso, você não sabe a competência da pessoa que está sendo indicada ali dentro. Tá? Então, vamos seguir. Conselho no Brasil, durante muito tempo, foi um conselho pro forma.
porque as empresas tinham para atender à lei. A lei exige que você tenha um conselho. E a gente colocava, então, durante muito tempo, aquele executivo que trabalhou muito tempo na empresa, seus 30, 40 anos dentro da empresa, e não quer aposentar de jeito nenhum, o que a gente fazia com um cara desse? Julgava esse cara para o conselho. Tá? Então, o conselho no Brasil, historicamente, sempre foi um conselho pro forma, para atender a lei. Hoje você pega um conselho, a primeira coisa que você vê, eu analiso a estrutura de governança pela competência dos conselheiros, o currículo dos conselheiros, por onde ele passou, qual que foi a história dele, competência que ele está e tudo, e vamos. Então, a competência hoje é selo de qualidade de uma empresa. Durante muito tempo, gente, a JBS, que é a maior empresa de corte animal do mundo, ela cresceu muito rápido e ela fez muita bobagem. Chegou um ponto que ela não tinha, né? Ela ficou sem liquidez, ela precisou de financiamento, já tinha acabado com todas as linhas de financiamento que tinha no país e tudo. O que a JBS faz? Contrata quem para ser o chairman, o presidente do conselho da JBS? Eles contrataram, naquela época, Henrique Meirelles, uma pessoa que é ovacionada por onde passa, porque ninguém sabe como ele conseguiu manter a independência do Banco Central Brasileiro na equipe Lula e Dilma ali. Então, segurou boa parte da economia por conta dessa independência desse Banco Central naquela época. Tá? E ele veio e tudo. Quem é que o mundo conhecia? O Joesley ou o Henrique? Ele ia pedir um financiamento para a JBS num banco americano. Quem é que ia? O Joesley ou o Henrique? O Henrique, ele que tinha legitimidade. Agora a pergunta. Henrique, sabendo do poder pessoal que ele tem, da fama que ele tem, ele vai se prestar a fazer parte de algum tipo de falcatrua, por exemplo? Quando é que arrepiou o mundo corporativo? Henrique Meirelles, por problemas pessoais, sai do conselho da JBS. Conselheiro em exercício pede para sair, vocês ficam com as orelhinhas em pé. Porque boa coisa pode não estar acontecendo. E ele fez o que fez, ele faz o que fez, ele tenta fazer. E na hora percebe que o jogo está sendo julgado para não dar certo ou para fazer qualquer coisa, e ele não concorda, ele simplesmente pede para sair. Tá claro isso, gente? Então, essa questão. E isso faz parte da terceira, né? Atributo que precisa ter um conselheiro, que é a integridade, a história de vida dele. Ele sabe que ele está ali. E ele sabe que ele está ali por 2 anos. E ele tem que tomar decisões ali que vão garantir, sobre o ponto de vista dele, sobre o entendimento dele, com a competência dele, ele está ali definindo a boa parte da sustentabilidade daquela empresa. Ele não vai estar lá na empresa, raríssimas exceções, para ver aquilo que ele está provando hoje para que vai funcionar daqui a 5, 6 anos. Ele provavelmente não vai estar. Então, ele tem que ter uma competência muito específica para, na hora de decidir o voto dele, naquilo que ele, com a competência dele, ele define. Então, vamos lá. Número de conselheiros no conselho. Sempre, número ímpar. Porque se o conselho estressar, 3 dão um conselho de 7. 3 estão puxando para um lado e 3 estão puxando para o outro, tem que ter um voto minervo, que geralmente é de quem? Do presidente do conselho. O presidente do conselho tem um papel muito específico de harmonização dos interesses que são julgados dentro do próprio conselho. Porque cada um que está ali no conselho está respondendo a um grupo X, com interesse X. E qual que é a saia justa de um conselheiro, gente? Todo mundo sabe que alguém colocou ele ali. E você não está no conselho à toa. Alguém te colocou ali com uma intenção que você vote numa determinada direção.
Mas na hora que você está votando, conselheiro que é conselheiro vai votar na direção daquilo que for melhor para a empresa da qual você está aconselhando. A sua responsabilidade é com a empresa em primeiro lugar, não com aquela pessoinha que colocou você ali. E você tem que ter a coragem de peitar quem te colocou e falou assim, eu tomei a decisão nessa direção, porque de acordo com a minha competência, isso é o melhor para a empresa, e se é melhor para a empresa, teoricamente é melhor para você que é acionista. É um jogo de cintura, de saia justa violenta. Tá? Não é um jogo fácil. Tá? Então, um conselho de administração tem esse jogo. Ele sabe que alguém colocou. E ele sabe o que essa pessoa gostaria que você votasse. Mas na hora que você sentou ali, cara, a sua responsabilidade é com aquela propriedade. É a estrutura que é montada para garantir a propriedade, o negócio ao longo do tempo. É seríssimo isso. Tá? Então, a gente segue o jogo. Segue o jogo. Tá? Tira conselheiro como? Através da Assembleia Geral. Ah, saiu o conselheiro X, tal. Nem precisa explicar. Aí vai estar colocando, tem que passar para a Assembleia para ali. Então, o conselheiro só entra e sai da empresa via Assembleia Geral ou ali com algumas especiais que tem para fazer. Porque é o jogo que é julgado desse jeito. Tá? Então, é muito interessante essa questão. Muito bem, gente. Práticas brasileiras, boas práticas. Número de conselheiros das empresas brasileiras. É uma média de 7 mais ou menos 2. 5, 7 ou 9. Tá? Se a empresa pode ter mais ou menos do que isso, pode. O que se espera? Que a empresa tenha a transparência de explicar para o mercado porque ele está fora das boas práticas consideradas melhores para o país. Ele definiu. A Uzi Minas, durante muito tempo, ela tinha 13 conselheiros. Então, pessoal, por que você tem tanto conselheiro? Assim, porque eu tenho um acordo de acionista que diz que a turma japonesa tem que ter, por exemplo, 4 conselheiros no conselho. É acordo acionista. O mercado não discute acordo acionista. Mas ele quer que você tenha a prerrogativa de explicar por que você não obedece uma determinada prática de governança. Você tem que ter, explica por que você não faz. Ou faz porque é boas práticas, ou explica por que você não faz. É isso que se esperam. Só que vamos supor, gente, 7, 5, 9, é muito poucas pessoas, número de pessoas, com uma tomada relevante ali. Então veio uma pandemia, ninguém sabia o que foi. Então teve muita empresa, como é que a empresa faz? Tem que tomar decisões muito rápidas de um assunto que não tem. Você pode, a qualquer momento, criar comitês técnicos consultivos ligados ao conselho, que vão ajudar o conselho a tomar as melhores decisões a respeito daquela pauta. A empresa não sabe, não tem competência interna e ela tem que entender como é que é esse jogo. Então, ela pode a qualquer hora criar um comitê circunstancial para ajudar a empresa, o conselho a tomar as melhores decisões em uma determinada direção. É isso que tem. Resolveu o problema, passou a crise, esse comitê é desfeito e vamos criar outros. Então, são comitês técnicos consultivos e que eles são temporários. E quando não precisa mais, você tem. Então, a qualquer hora a gente pode. Pegando a OCDE, esses são os dados da OCDE deste ano. Quais são os comitês técnicos consultivos que são mais usuais nas empresas dos países membros da OCDE? Auditoria e risco, dizem que é temporário, mas as empresas que têm é praticamente o tempo inteiro. Gestão de risco é painel de bordo de conselho. Tá? Tem o de remuneração. Quanto é que você vai pagar para o CEO, que é o cargo que entra e que ganha mais?
Por que tanto ministro quer ser conselheiro de empresas nossas? Gente, vamos lá. Eu estou falando que é um puta de um trabalho e uma tremenda responsabilidade. Por quê? O Roger Agnelli já morreu, e por isso que eu estou falando aqui. Na época que ele era gerente, né, ele era CEO da Vale, ele ganhava por ano 26 milhões de anos sem o bônus, há 15 anos atrás. Olha o poder disso. Olha a sedução de um cargo de CEO, de um conselheiro. Quanto ganha um conselheiro? Porcentagem da média da diretoria. É mesadinha, é mensal que essa turma ganha. Tudo bem, moça? Vocês estão aí do meu lado? Vocês estão me acompanhando? Sim. Sim! Yes, isso! Vocês estão me acompanhando? Então é mesadinha. Entendeu? E é porcentagem da média da diretoria. Onde é que eu vejo isso? No estatuto da empresa. Vamos entender um jogo que é julgado e que geralmente estressa o mercado. Presidente da República nomeia, está indicando fulano de tal para ser o presidente da Petrobras. Antes da gente achar qualquer coisa, você pega o estatuto da Petrobras. O estatuto da Petrobras diz o seguinte: quem indica o presidente da Petrobras é o presidente da República, vírgula. Indicou? Não é problema. Desde que passe pelo comitê, aí, o terceiro que está aí na tela, de elegibilidade da Petrobras. É a turma que vai ver o currículo do sujeito, fala se ele tem competência para assumir aquele cargo. Que é o de elegibilidade, o que vê se as pessoas que estão entrando nos conselhos têm a competência para estar ali ou não. Indicou, passou para o comitê de elegibilidade, fica. Indicou, não passou, indica outro. Tá claro isso, gente? Então você tem comitês que são colocados ali, e os mais usuais são estes de remuneração, elegibilidade, auditoria e risco. Aqui, ó. A PL de vocês é definida de acordo com a remuneração que está. Definida aqui. Tudo bem? Olha o jogo, como é que é julgado e bem julgado. É fascinante, gente. Vocês têm que concordar comigo que essa disciplina, ela é fascinante. O jogo corporativo, ele é fantástico. Tem que estar bem julgado. Só isso. Né? E aí a gente fala, e nós estamos falando agora diversidade, equidade, inclusão, número de pessoas, né, negras no conselho, gays no conselho, trans no conselho e tudo. Existe um jogo antes disso. Existe uma competência para você poder fazer parte desse jogo. Porque o que nós estamos sentando é muito sério daqui para frente. Você está definindo o jogo, a estratégia de uma empresa. Então, em igualdade de condição, nós vamos sim, tem competência, tem tudo, vamos abrir, e tem que ser assim, e tem que ter. Mas, gente, desculpa, não é uma questão de cota. Porque é muito sério, você está direcionando uma empresa, você tem que ter minimamente uma competência para você estar ali. Tá claro isso, pessoal? Porque você está direcionando estrategicamente o futuro de uma propriedade, de uma empresa. Você faz parte desse jogo. Agora, você está no conselho, ter mulheres, você tem uma visão mais ampla, você chega com outras visões, tudo que vocês quiserem, vale o discurso, vale a tentativa, vale tudo. O que a gente está fazendo no Brasil? Está fazendo cursos de mulheres para conselho, mulher para papá. Tem uma série de gente ali para fazer, porque sabe que as pessoas precisam entender o que é ser um conselheiro.
para estar nesse jogo. Porque, gente, a responsabilidade pessoal é grande demais. Você é responsável pela qualidade da tomada de decisão de um CEO. Se ele pisar feio no tomate, você leva. Vamos pegar Brumadinho, barragem. CEO foi embora, laudista foi preso, uma série de pessoas está chegando, a CPI está chegando no conselho. Está se medindo a responsabilidade no conselho, porque como nós já vimos, é um problema de governança. Gestão de risco, chegou, foi precificado, é crime. Gestão de risco não chegou, tinha que chegar, por que que não chegou? É governança também. Então, nós estamos, as estratégias, as práticas de governança, elas estão se adequando a isso que nós estamos vendo. E o trabalho de vocês vai ser um pouco anterior a isso, né? Que vocês vão ter que me entregar no dia 10, né? Que é analisar o impacto de uma Bre-X, que foi um dos grandes fraudes no setor de mineração, e Enro, na questão de bolsa. Nós vamos estar comparando para vocês verem como que esses impactos, como que isso é importante. Olha o que aconteceu. A prestação de contas da Vale, o ano passado, na Bolsa de Nova York, o que ela estava fazendo em Samarco, em Mariana e em Brumadinho, quando a SEC americana recebeu essa prestação, nós estávamos prestando contas. Passou a ser checklist da SEC aquilo lá para as outras mineradoras. Eles ficaram tão impressionados com a nossa prestação de contas que passou a ser checklist. Porque, gente, ninguém tem legitimidade para falar de rompimento de barragem que nem a gente. A gente sabe como é que faz, como é que a gente trabalha, porque nós aprendemos a duras penas como é que a gente faz isso. Então, o que faz a SEC? Prestação de conta virou checklist da SEC americana, de como é que lida e o que a gente vai exigir. Nessa agenda ESG, o que está fazendo na questão dos stakeholders? Virando benchmark. Tá claro isso, gente? Conselho. Prestação de contas que saem do conselho para Nova York, que você atende aos acionistas de lá, aos grupos de acionistas que pressionam os acionistas da Vale a fazer a coisa correta na direção correta. São esses 3 bilhões em cima de um conselho fiscal. Tá? Então, espera que você tenha diversidade. Claro que quanto mais pessoas diversas, que pensam diversas, a tomada de decisão é melhor. Número ímpar, é importante que você tenha dentro da empresa, dentro do conselho, insiders, pessoas que conhecem a empresa, que conhecem a cultura da empresa. Como era importante, eu na SC Gás, eu era a turminha fora do balaio, né? Eu era independente, todo mundo sabia que eu era independente, né? Em Santa Catarina tem um projeto que é muito interessante. Para empresas públicas e de capital misto do estado de Santa Catarina, você, para ser indicado pelo governo a ser diretor ou conselheiro de qualquer empresa de capital misto ou público, tem que passar e tem que ter o selo de governança do estado através da ENAR, que é a Fundação de Escola de Governo de Santa Catarina. E eu tive o privilégio até o ano passado de treinar todas as turmas que teve, desde quando começou isso, lá na ENAR. Então, em Santa Catarina, todo mundo me chama de teacher, professor e tudo, porque todos os atuais, né, representantes, né, das principais empresas, todos eles, para estarem nas empresas, eles tiveram que ter isso e fui professora deles todos. Então, é muito interessante que tem estados que pegam, eu vou indicar, não abro mão de indicar aos meus conselheiros, mas eles têm que saber minimamente para atender uma 13.303, por exemplo, de como é que a gente vai ter que fazer. Tá claro? Então, treina-se. Você treina a paciência, você aprende o que é ser conselheiro. Tá claro isso, gente? Então, é o que a gente tem, a dimensão do conselho. Então, depende muito do que a gente está ali. Ok? Dúvidas de conselho? Dúvidas de conselho. Agora a gente para um pouquinho,
Dúvidas de conselho, estou aqui à disposição antes para a gente entrar na diretoria executiva.